Olá, boa noite, bem-vindos, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham nessa noite de sábado, início da noite de sábado, para o nosso momento de estudo, de reflexão na Palavra de Deus. Algumas pessoas já estão nos acompanhando, vejo que o Ronaldo está aqui com a gente. O Ronaldo diz boa noite, que Deus abençoe o nosso estudo. Minha mãe, Dona Célia Cortes, do Rio Grande do Sul, boa noite a todos. A Nenê Denzin, boa noite. Que bom que vocês estão com a gente já, e acredito que mais irmãos e irmãs devam estar chegando para esse nosso momento de estudo, de reflexão na Palavra de Deus. Nesse momento que nós não podemos sair de nossas casas, onde era a orientação aqui, aqueles que podem permanecer em casa, permaneçam, e como igreja nós também temos seguido esta orientação, e na verdade nós não deixamos de compartilhar da palavra de Deus, e as redes sociais têm sido um instrumento muito importante, para compartilharmos do amor, do perdão, do cuidado de Deus, em momentos difíceis como nós vivemos. Eu gostaria apenas de compartilhar e pedir para vocês, se puderem me dar o ok em relação à qualidade do som, da imagem. Ontem a gente fez uma transmissão do estudo bíblico na Hora Luterana, a gente teve um pouco de dificuldade com a qualidade da internet, que estava bem devagar ontem, prejudicou um pouquinho a qualidade da imagem, mas foi possível realizar. Não sei como é que está hoje, estão me ouvindo bem? Como é que está a imagem da nossa transmissão? Está boa? Se puderem dar um ok e dar um retorno aqui para a gente, sempre ajuda bastante. Aproveitam também para compartilhar essa nossa live na rede de amigos de vocês,
sempre é importante, né? Sempre pessoas precisam ouvir também da palavra de Deus, e às vezes é uma forma da gente compartilhar a mensagem sem precisar ter esse contato, né? Tantos amigos aí na nossa rede social que a gente pode compartilhar e com certeza podem gostar dessa reflexão que nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje à noite. Não recebi nenhum retorno de qualidade de som, imagem, mas também nenhuma reclamação, né? Então deve estar bom, deve estar tranquilo. Qualquer coisa vocês me falam e eu tento ver e acompanhar aqui. Opa, agora sim, né? Já recebi aqui, acho que a minha internet já devia estar alerta. Eu recebi agora, o Ronaldo coloca som e imagem perfeitos, que bom. Isso é bastante importante, isso é bastante bom para a gente. A Solange Gars, que entrou com a gente também, né, diz boa noite, Solange, bem-vinda. Nós estamos caminhando, né, com uma série de estudos que nós começamos a fazer quando nós trabalhamos um texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, e ali a gente se deparou com o versículo 42, quando fala de como a igreja cristã primitiva fundamentava sua fé. E a partir da leitura e daquele estudo, nós optamos por fazer uma série de quatro breves estudos sobre os pilares da igreja cristã primitiva, né? Então nós estudamos já que os primeiros cristãos, a igreja cristã primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, em cima da palavra de Deus, perseveravam na comunhão, depois perseveravam no partir do pão, e hoje nós queremos encerrar esse bloco, né, de estudos, falando a respeito de que os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, eles perseveravam nas orações. E quem sabe tão próprio, né, para esse momento que a gente vive, a importância de conversarmos com Deus em oração, de colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, ansiedades, né, para buscar refúgio, para buscar suporte dentro desse momento que a gente vive. Então, bem-vindos. Acredito que tenha mais gente chegando. Todos são bem-vindos a esse nosso momento de estudo e reflexão. Nós queremos começar com um pequeno canto, né, que a Priscila preparou para nós, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E é isso que nós queremos render. Glória a Deus, glória ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. Então somos convidados a louvar junto com a Priscila com esse canto. Desde já a gente agradece, né, também a Priscila por ter compartilhado com a gente este hino. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará,
Jesus Cristo é o Senhor. Com certeza que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós queremos meditar na sua palavra hoje. E também nós queremos nesse momento pedir que Ele nos abençoe, enviando o seu Espírito Santo para a nossa mente, para o nosso coração. E nós fazemos isso, elevando o nosso pensamento, os nossos olhos a Deus em oração. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado, porque por meio de Cristo Tu vieste a nós para nos trazer salvação e garantia de vida eterna. Mediante a ascensão de Jesus, Tu fizeste a promessa de que não nos deixaria sós, e Tu enviarias o Espírito Santo, o Consolador, o qual nós celebramos a sua vinda no dia de amanhã. Espírito Santo é esse que enche o nosso coração na certeza do Teu perdão, da paz e da salvação por meio de Cristo Jesus. É por meio dele que Tu nos dás a fé e Tu nos fortaleces na fé salvadora. E a Ti somos gratos, Senhor, por este amor, por este cuidado para conosco. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, abençoa a nossa reflexão e envia o Teu Espírito Santo. Conduz a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok, assim então nós começamos nossa conversa, nosso bate-papo de hoje sobre o quarto dos pilares da fé da Igreja Cristã Primitiva. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, o quarto pilar da Igreja Cristã Primitiva são as orações. E aqui, de saída, assim, já é interessante nós podermos observar que este é o único dos quatro pilares que está no plural. Todos os demais pilares da fé cristã estão no singular. Se nós olharmos, por exemplo, a doutrina dos apóstolos, existe apenas uma doutrina onde o centro é Cristo Jesus. A comunhão, existe apenas uma comunhão para com Deus, através da fé em Cristo Jesus, sendo que dele então deriva a comunhão para com o nosso próximo. O partir do pão, existe apenas um, que é a ceia do Senhor, sendo celebrada conforme a instituição de Jesus Cristo. Mas orações, existe uma pluralidade com agradecimentos e com súplicas, nas mais diversas e mais variadas, conforme a necessidade de cada cristão em sua vida. A oração é aquele culto divino em que nos apresentamos com o coração e com os lábios todos os nossos desejos a Deus e lhe rendemos louvor e graça, conforme Martinho Lutero fala no Catecismo Menor. Uma outra definição para oração é a campainha da porta do Pai. É o meio de comunicação entre um cristão e o seu Deus. Podemos notar como os pilares da igreja cristã, eles estão entrelaçados entre si. Vejamos que através da doutrina dos apóstolos, Deus comunica-se conosco, estabelecendo assim a comunhão com os cristãos. No partir do pão, Deus ele doa-se a nós, e nós, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, nos tornamos um só corpo com Ele, resultando a comunhão. E na oração, nós agora justificados por esse Deus, nos comunicamos com Ele, apresentando as nossas súplicas e lhe rendendo louvor e graça. Dessa forma, novamente nós entramos em comunhão com o nosso Deus. Com certeza os discípulos e os demais cristãos,
da primeira congregação em Jerusalém mantinham bem vivos em suas mentes a ordem e a promessa de Jesus registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo 7 e 8, que diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Jesus, ele também diz no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7, assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que me pedirem. Os discípulos de Jesus e os primeiros cristãos, eles praticaram intensamente a oração, o que ocasionou incontáveis bênçãos de Deus na vida desse povo, que com fé dirigiam os seus pedidos, súplicas e agradecimentos ao único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Martinho Lutero, ele reconhecia, por exemplo, no segundo mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, uma ordem para orar. Segundo ele, orar é o mesmo que invocar o nome de Deus. E no segundo mandamento, Deus exige que nós louvemos o seu nome e o invoquemos em todas as necessidades, em todos os momentos e em todas as situações. Nós somos incentivados a invocar ao nome de Deus para louvar, para agradecer, para celebrar, mas nós também somos incentivados a nos colocar diante de Deus, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos sofrimentos, e compartilhar com esse Deus que está de braços abertos a carga que muitas vezes nós carregamos no nosso ombro, e às vezes temos que carregar sozinho, e ela pesa, e às vezes não temos ninguém em nossa volta para compartilhar dessa carga, e nesse momento somos lembrados por Deus que Ele está de braços abertos para nos ouvir, para nos compreender, para compartilhar conosco das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações. Além do exemplo da ordem e da promessa de Cristo, o próprio Cristo também nos ensinou a orar, com uma oração muito especial, que é a oração do Pai Nosso. E através desta oração, Deus proporciona bênção sem medida na vida do seu povo. E é tão oportuno nós refletirmos sobre a oração do Pai Nosso, sobre cada uma das petições que nós oramos ali. Que grande ensinamento, que grande reflexão temos. Quando começamos, por exemplo, orando o Pai Nosso, nós começamos chamando a Deus de Pai, um Pai que é nosso, o Pai de todos nós que cremos, um Pai que cuida dos seus, que ampara, que estende a mão, que perdoa, que não abandona em nenhum momento, em nenhuma situação de nossas vidas. A fim de que nós soubéssemos orar, o próprio Cristo, então, ele nos ensina e nos deixa essa oração tão preciosa, que é a oração do Pai Nosso. Qual será que é a importância da oração em nossos dias? Como está a sua oração? Você tem orado? Você tem conversado com Deus e compartilhado com Ele suas angústias, seus sofrimentos, as suas alegrias, a sua gratidão? A oração nos dias de hoje, ela ainda é muito importante, mas muitas vezes ela está bastante distante
de ser ideal. E isso se deve em grande parte pela crise da fé que assola o mundo de hoje. No entanto, a oração sempre foi e sempre será um dos maiores recursos que Deus nos deixou para ser usado sempre e em todos os lugares onde o cristão se encontra. Além do exemplo deixado pelo povo de Deus no Antigo Testamento e pelo próprio Cristo Jesus, nós temos também o mandamento e a promessa de Deus: pedi e dar-se-vos-á. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Além do mandamento e da promessa, nós temos também o testemunho da igreja cristã primitiva, bem como as exortações dos apóstolos para que os cristãos se empenhem em se comunicar com o seu Deus, o seu Criador, o seu Pai espiritual que está de braços abertos para acolher, para perdoar, para abraçar e para conduzir na caminhada da vida. Quando nós olhamos as palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja que certamente o nosso orar não é perfeito, porque o velho homem e o pecado nos tornam imperfeitos. Mas mesmo assim, não é por causa desta nossa imperfeição que nós podemos deixar de orar. Sobre isso, Lutero ele escreve dizendo que não podemos permitir que tais pensamentos nos assaltem, como: não sou suficientemente digno e santo e perfeito para conversar com Deus. Deus ele não considera a oração por causa da pessoa que ora, mas em virtude da sua palavra, da sua promessa e da sua obediência. A oração que faço certamente é tão precisa, certamente ela é tão santa e agradável a Deus, como aquela que é feita pelo meu pastor, por exemplo, ou como por outra pessoa que às vezes humanamente é colocada como sendo mais apta para orar, né? Mais, entre aspas, santa, quem sabe, né? Mais próxima de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses em sua primeira carta, dizendo assim, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Vejam só que maravilha, né? Paulo incentiva os cristãos, e orienta os cristãos a orarem, dia após dia, em todos os dias, em todos os lugares. Orem sempre, ele diz aqui. O cristão, ele orienta a sua vida pela palavra de Deus. Por isso é necessário atentar o que diz a palavra de Deus sobre oração. E a palavra vem e nos diz: orem sempre. Isso é o que Deus quer de vocês. Através do apóstolo, Deus também ele estimula e encoraja os cristãos, a fim de que sejam agradecidos por tudo o que ele proporciona pela sua graça, sem merecermos, e para que orem sempre e em todos os lugares, buscando orientação e a ajuda de Deus em todos os seus empreendimentos. Vejam só que maravilha, né? Quando somos estimulados a nos colocar diante de Deus em todos os empreendimentos da nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações, nós podemos contar com a ajuda, com o cuidado e com a proteção do Pai. O apóstolo Paulo,
escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em sua primeira carta, orienta para a prática da oração. 1 Timóteo 2,1, ele diz assim, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças em favor de todas as pessoas. Essa exortação, na verdade, ela é muito válida para nós ainda hoje, para que nós possamos também orar em todos os lugares, em favor de todas as pessoas. Muitas vezes nós somos chamados e motivados por Deus a nos colocar diante dele em oração, por nós e também pelo nosso próximo. É o que escreve Tiago em sua carta, tá? Tiago 5,16, ela nos diz assim, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Essa recomendação também é muito importante para os cristãos de hoje, para que se use a oração como um meio pelo qual colocamos Deus diante de todas as necessidades, não apenas nossas, mas também as necessidades do nosso próximo, inclusive no que diz respeito a doenças físicas, pois para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O momento atual que nós estamos vivendo requer de nós, cristãos, muita oração. E essa é uma reflexão muito oportuna para a nossa vida. É preciso que eu reflita na minha vida. E eu queria que você refletisse na sua vida. Como está a sua vida de oração? Você tem orado por você, pelo seu próximo, por aquelas pessoas que estão precisando? São muitas pessoas que estão precisando. E nós temos um instrumento maravilhoso em nossas mãos, que é a oração. Quanto tempo da nossa vida ou do nosso dia a dia nós temos dispensado para conversar com o nosso Deus, para compartilhar com Ele as nossas alegrias, as nossas angústias, nossa felicidade, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações e incertezas? Lembre sempre, querido irmão, querida irmã, amigos que nos acompanham, Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos ouvir. Deus está de braços abertos para nos atender conforme a sua vontade. É assim que nós oramos na terceira petição do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, queridos amigos, este pilar, este quarto pilar, ele precisa ser amplamente praticado por nós cristãos ainda hoje. Primeiro, porque é a ordem de Deus fazer. Segundo, porque através das orações nós podemos nos comunicar com Deus, o nosso Pai, expor os nossos pedidos e necessidades, louvar e agradecer. E o mais importante, Deus promete nos ouvir e atender. Como diz o Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Somos convocados, somos animados pelo próprio Deus a invocá-lo em todos os dias da nossa vida, mas principalmente nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, nos momentos de desespero. E a promessa de Deus é nos atender conforme a sua vontade, no seu tempo, na sua hora. Nem sempre quando nós queremos, nem sempre conforme a nossa vontade, nem sempre no nosso tempo, mas que Deus ouve e atende a nossa oração
é certo. Ainda nesses dias estudando com os confirmados sobre a oração, ainda lembramos as 3 respostas de Deus em relação à nossa oração. Quando Deus, Ele pode dizer sim aos nossos pedidos, Deus pode dizer não, ou Deus pode dizer espera um pouco. Mas Ele está atento e Ele está cuidando e conduzindo a nossa vida conforme a sua santa vontade. Assim, nós concluímos, pois, que os 4 pilares da igreja cristã primitiva são também os pilares da igreja cristã de hoje. E eu de novo gostaria de lembrar quem é a igreja cristã de hoje. Não é a instituição, não é apenas um prédio. A igreja cristã de hoje sou eu, é você. Somos nós que cremos em Jesus Cristo. E então esse 4º pilar, que é a oração, precisa fazer parte da nossa vida como cristãos. Este 4º pilar, ele deve ser observado na vida dos cristãos do nosso século e dos séculos vindouros. Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por isso, queridos irmãos, irmãs, amigos, perseveremos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que assim Deus possa nos guardar em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Amém. Ok, bem-vindos a todos. Além daqueles que eu mencionei no início, acho que a tia Ana entrou aqui participando com a gente, assistindo. Boa noite, pessoal. Um abençoado estudo. O som está ok. Que bom, ó. Isso sempre é bastante importante, né? Um retorno em relação ao som. A Vilma Baldorf também está com a gente. Boa noite. Elisângela Moura. Boa noite, Elisângela. A Rosane Mari Kuderman também está com a gente, lá do Rio Grande do Sul, Cerro Branco, né? A Ângela Scheidt também está com a gente, lá de Porto Alegre. Boa noite, abraço a todos. Que bom, obrigado pela presença de cada um de vocês que nos acompanham, que juntos, né, com a gente proporcionam esse momento de estudo, de reflexão na Palavra de Deus. E é um tema tão importante, né, tão especial na nossa vida. Sabemos que temos o privilégio de colocar diante de Deus tudo aquilo que pesa no nosso coração, na nossa mente, os nossos anseios, os nossos sofrimentos, angústias, alegrias, incertezas, certos de que Deus está no controle, né? Que Ele não nos ampara, que Ele não nos abandona em nenhum momento de nossa vida, mas Ele está junto, caminhando, conduzindo a cada dia, a cada momento e a cada situação. É nessa certeza que nós continuamos na nossa caminhada, firmes e fortes, né? Quando nos preparamos para conversar com o nosso Deus em oração, eu tenho aqui 2 pedidos de oração. A tia Ana compartilhou comigo pelo WhatsApp ainda hoje, né? A tia Ana pede oração pela família da sua amiga a Sirlene, né, que ontem perdeu o pai pelo Covid. E também a tia Ana pede oração pela família do nosso irmão na fé da Congregação Redentor, Bruno Herber, né, que faleceu também como vítima do Covid. E é algo de fato que tem nos preocupado bastante como povo, como nação. Essa doença que vem avançando, que não temos uma cura, e pessoas cada vez mais próximas da gente também contraindo essa doença. Mas nós colocamos na mão de Deus, certos de que Ele está no controle, que Ele cuida, e que nada na nossa vida acontece sem a vontade e sem a permissão de Deus. E certos que nós estamos seguros nas mãos de Deus, nós podemos acalmar o nosso coração e a nossa vida. Então eu quero convidar vocês a conversarmos
com Deus em oração. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado porque Tu vens a nós por meio da Tua palavra, por meio do sacramento do altar. Assim Tu nos consolas, Tu nos confortas, Tu nos animas, Tu nos dás e nos renovas, Senhor, a certeza do Teu amor, do Teu cuidado a cada novo dia. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que tem um plano para a humanidade decaída por causa do pecado. O plano da salvação por meio de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, querido Deus e Pai. Obrigado, Senhor, também porque Tu nos deste o meio de nos comunicarmos contigo, que é a oração. Permita-nos, Senhor, e encha-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos viver em constante oração para contigo, que possamos reconhecer e compartilhar contigo todas as nossas alegrias, todas as bênçãos que recebemos de Tuas mãos, sem merecermos. Que possamos, querido Deus, por meio da oração, também nos colocar diante de Ti diariamente, compartilhando as nossas angústias, nossos anseios, os nossos sofrimentos, certos de que Tu estás de braços abertos para nos ouvir, para nos abraçar, para nos cuidar, para nos perdoar, para nos curar, se assim for da Tua santa vontade. Por isso, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Olha, querido Deus, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que requerem do Teu cuidado de uma maneira muito especial. Quem sabe que nós nem tenhamos mencionado o nome aqui, mas que Tu sabe da necessidade do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção. Olha, querido Deus, também por todas aquelas pessoas que estão enlutadas, de maneira especial, olha pela família da Sirlene, pela família do seu Herbert, por tantas famílias, querido Deus, que estão em luto pela perda de um familiar, de uma pessoa querida, pela doença do Covid ou por tantas outras doenças que continuam ceifando vidas. Que Tu possas, querido Deus, consolar e confortar a cada uma delas. E mais, querido Deus e Pai, oramos por todas aquelas pessoas que podem ficar em casa para se prevenir do Covid, desse vírus que está se espalhando. Nós oramos também, querido Deus, por todas aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar. Que Tu possas, querido Deus, cuidar, proteger, amparar a cada uma delas. Obrigado por todos os profissionais de saúde, por todas aquelas pessoas que estão fazendo a economia do nosso país girar, o alimento chegar aos mercados, o alimento poder chegar em nossas casas. Sabemos que para isso acontecer, muitas pessoas estão envolvidas. E nós Te louvamos e agradecemos por cada uma delas, suplicando que Tu continues cuidando e protegendo a elas em todas as suas necessidades. Tudo mais, querido Deus e Pai, que vem em nosso coração, em nossa mente, nós colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Ok, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom podermos ter esse momento juntos hoje. Fico feliz com a participação de cada um de vocês e eu desejo que Deus continue cuidando, abençoando e conduzindo a sua vida, a vida de sua família a cada novo dia. Quando nós nos preparamos para o finalzinho do nosso estudo, eu quero deixar como encerramento hoje um canto do coral da comunidade Castelo Forte, aqui de São Bernardo do Campo, com a minha voz, clamo ao Senhor. E esse canto ele foi entoado, se não me falha a memória, num culto que nós celebramos no Domingo da Família. E é com essa mensagem que nós queremos concluir esse nosso estudo, do qual nós falamos sobre a importância da oração como um dos pilares da fé cristã. No próximo sábado, às 18 horas, nos reunimos de novo e você é convidada a estar junto da gente e acompanhar juntos podemos refletir na palavra de Deus. Tenha um bom restinho de sábado, tenha um abençoado domingo. Amanhã é domingo de Pentecostes
que Deus possa continuar guiando e abençoando ricamente a sua vida. Nós finalizamos então com esse clamor em oração ao nosso Deus. Um abraço, fique com Cristo.